Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fábio Bessa? Eu tô bem, cara. Então tá bom. Cara, quanto tempo que a gente não grava, né? Acho que faz umas 3 semanas. É. Você sabe ainda como que grava, cara? Ah, vamos ver se a gente sabe, né? Cara, passou tanto tempo que aconteceu muitas coisas, né? Muitas coisas, porque quem tá ouvindo, a gente tá na sequência, né? Então vocês estão vendo toda semana os episódios, tudo. Mas a gente ficou com uma janela de 3 semanas aí por causa do Iron Man, pós-Iron Man, pré-Iron Man, pós-Iron Man. Exatamente. Transmissão, né? Exatamente, mas voltamos, né? Voltamos Estamos com aqui. tudo e com muitas novidades aí pra galera. Bom, lembrar todo mundo antes de começar o episódio, pra quem tá assistindo no YouTube, se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, deixar nos comentários aqui também, e você pode ser membro do Estema. Você tem um link aqui embaixo, você clicar, você vai entrar na área de membro no YouTube, então você poderia estar assistindo esse episódio ao vivo aqui. Batendo palma, fazendo perguntas ao vivo. Vir aqui, concorrer a brindes, sorteios, né? A gente fica conversando antes com o convidado que você poderia estar ouvindo, que aconteceu, os bastidores aqui. Exato. E quem tá ouvindo no Spotify também, você pode seguir nosso canal, se inscrever no canal do Spotify, agora você pode, né? Deixar os comentários lá e classificar 5 estrelas. Sempre lembrando que estamos gravando nessa estrutura maravilhosa, com novas luzes agora que eu tô vendo, do Estúdio O. Você viu que tá com novas luzes aqui atrás? Cara, então, pra dar um efeito ali. Parece que tá dando certo o Estúdio O aqui também, né? Então, se você tem uma empresa ou você quer gravar um podcast, você não sabe nem por onde começar, né? Comprar aqui que compra o microfone. Não precisa se preocupar câmera, com nada. É só vir aqui no Estúdio O que a gente grava. E aqui é o melhor preço do Itaim. Muito bem. Quem trouxemos, Fábio Bessa? Trouxemos o Homem do Vinho. O Homem do Vinho. Você é conhecido trouxemos? assim? Olha aí, ó. Alguém já chamou de o Não, cara do já vinho? até gravei agora vinho. aqui, já ficou mais um, Porque um slogan meu agora. A gente entrevistou o Celani uma vez, ele é o cara da rodinha, sabe? Ele faz os filmes no monociclo. Você Virei vai o ser cara do vinho. O cara do vinho. Bom, trouxemos Ilan Pacheco, proprietário da Dynami. Obrigado por ter vindo aí, Ilan. E vamos bater um papo, né? Prazerzaço estar aqui com vocês. Primeiro, parabéns, 2 motivos. Primeiro, a cobertura que vocês fizeram do Iron Man foi sensacional. Eu estive lá, também acompanhei lá, que a gente estava expondo, né? Mas ali com o YouTube ligado, acompanhando todas as gravações. E o estúdio de vocês, cara. Pô, isso aqui é lindo demais, cara. E essas luzes novas aí que vocês colocaram, dá tudo charme, né? Boa. Legal. Bacana. Obrigado por ter vindo aí. E, cara, foi bem legal encontrar você lá também no Iron. Não sabia nem que a gente ia degustar um vinho lá no Iron. A gente já conhecia, né, o Mundo Tri, vocês apoiam lá, né? Então a gente vê o Gabriel sempre falando nos episódios que a gente acompanha ele. Mas a gente se conheceu lá no Iron Man, né? Lá em Florianópolis. Você estava com stand lá? A gente tava com stand lá na Expo do Iron Man, né? E a gente também tava lá na Casa do Mundo Tri, lá apoiando lá, também dando uma ajuda pro Gabriel. Gente boa, né? Aí, Gabriel, um abraço pra você. Também bem legal te encontrar lá. E até aproveitando, cara, que você falou assim, Homem do Vinho, foi legal esse slogan. A gente tava no Iron 70.3 em Floripa, eu participei, né, competindo. Ah, você fez a prova. Eu fiz a prova, a gente não expôs, mas a gente fez a prova, eu fiz a prova. E aí, um dos dias que eu peguei assim, eu falei, deixa eu dar uma nadada lá, né, tirar um pouquinho, conhecer onde que eu ia nadar. Eu tava com a minha roupa de borracha lá, que tava frio, andando ali na areia da praia lá, Praia Brava, não, na praia... A Praia dos Ingleses lá. Praia dos Ingleses. E aí, eu caminhando ali pela areia e de repente eu vi assim... Ó o cara dos vinhos aí. E aí eu olhei assim, né? Eu falei, pô, cadê? Né? Falei, pô, te sigo lá. Legal, você tá com os vinhos aí. Eu falei, pô, olha que legal, né? Que legal. Você então tem que assumir. Vou ter que assumir. Ficou o apelido Ilan, o Homem dos Vinhos. Muito bom. Bom, pra gente começar assim, a gente sempre gosta de saber um pouquinho da história, né, da pessoa aí. Então, conta um pouquinho pra gente como que o esporte entrou na sua vida aí, e se essa veia empreendedora também sempre teve presente, como é que é? Cara, é muito legal isso daí. O esporte tá na minha vida desde pequeno, né? Desde a época de escola. Meus pais têm mais 2 irmãs. Eu sou o mais velho dos 3. E desde a escola, meus pais sempre colocaram a gente no esporte por acreditar que o esporte também era um meio de educação, né? De formação de pessoa. E através do esporte, a gente aprende muita coisa, né? Saber ganhar, saber perder, disciplina. E acho que como todo mundo, sempre a primeira é bola, né? Joga bola na escola... Sim. E desde pequeno sempre foi meu esporte favorito. E por uns bons tempos, sempre esse foi meu esporte. Depois eu tive um problema de uma cirurgia no joelho direito, que eu ainda na época jogava até que um pouquinho bem. E essa época foi na faculdade, a gente estava jogando lá na Federação Universitária de Esportes,
perto ali do Center Norte, Lar Aham. Center. E aí acabei tendo uma entrada, um carrinho de um abençoado lá me deu por trás e estourou todo o meu ligamento cruzado. Putz. Foi bem feio e aí fiquei um bom tempo parado sem jogar bola, Não né? conseguiu Aí voltar Não mais. consegui mais, fiz cirurgia e aí, né, na época que a gente tinha, não tinha muito recurso, né? Uhum. Era um atleta profissional que podia estar em alguns dos melhores lugares. E aí depois virou aquela pelada de final de semana. E aí depois eu conheci o tênis. Aí eu comecei a jogar tênis, fui pro tênis, até chegar no triatlon. Um convite feito pela minha irmã, né? Que sempre foi triatleta, lá de 2003, né? Ela é do meio, mas sempre estava no esporte. E aí foi através desse convite maluco aí que ela me fez que eu entrei no triatlon. Você veio de Jundiaí, né? Você cresceu em Jundiaí? Ou Não, cara, eu sempre fui de São Paulo. Daqui de São Paulo mesmo. Sou de São Paulo. E aí depois, quando eu tinha 9 anos, a gente mudou para Guarulhos. Meu pai trabalhava numa empresa lá. E aí a gente fez... Minha escola toda foi em São Paulo. Eu estudei em São Bernardo do Campo, sou formado em engenharia. Uhum. E em 2011, 2007 eu tava aí na época, eu era colaborador de uma empresa, era funcionário de uma empresa, que fui para Vinhedo. Então eu ficava de São Paulo para Vinhedo todos os dias. Aí eu falei, cara, isso aqui é insano, né? Trânsito, cansaço. E aí eu comecei a migrar um pouquinho pro interior. No primeiro eu fiquei numa pousada em Vinhedo, ficava lá de segunda a sexta e voltava para São Paulo. Aí levava as coisas, pegava as coisas e levava de novo. Falei, virou um armário móvel, né? Meu carro era um armário móvel. Aí depois eu consegui alugar um apartamento em Campinas. E aí eu olhei e falei, puta, isso aqui, cara, é mini São Paulo, também não faz sentido nenhum, né? E aí eu fui pra Jundiaí. Aí saiu um empreendimento em Jundiaí. E aí minha vida começou em 2011 em Jundiaí. E de lá tô uma cidade muito legal, faz todo sentido pra mim. Tô bem feliz lá. E aí, voltando pro triatlo, então sua irmã fazia desde 2003, né? E ela apresentou o triatlon pra você quando, assim? Ou apresentou, né? Na verdade... Cara, foi muito louca essa história, hein? Essa história é aquela lá. Onde que você imaginou que ia dar errado que deu certo? Já é aí, já. Já tá aqui. A gente já tá nessa fase aí. Cara, é engraçado essa história. Eu sempre fui da época do esporte, do futebol. A minha irmã do triatlon, a do meio, e a mais nova do balé. E eu e a minha irmã do meio, sempre a gente estava mais em conjunto, até por conta das atividades esportivas eram mais próximas do que com a minha irmã mais nova do balé. E um dia a minha irmã do meio, a Larissa, chegou assim para mim e falou, brother, puta, eu tenho um sonho de fazer um triatlon com você, né? Falei, pô, vamos marcar isso aí, mas eu nem sabia o que era. Vamos marcar amanhã. Tá não, mas eu nem sabia o que era, né, cara? Falei, beleza, quando você vier um negócio legal pra gente fazer, me avisa que eu faço a inscrição e vambora, vamos pro pau. Não tinha nem ideia de distância, não, do nada, que era. Cara. Nada, eu sabia que nada pedala corre, mas quanto nada, quanto pedala. Mas você fazia algum dos três separadamente? Não, só correr, né, por conta do futebol. Tá. Né? De pequeno a gente nadava na época da Dalex, mas também coisa de sobrevivência, né? Minha mãe colocava a gente lá, mas nem sabia. Aí chega um belo dia, ela fala, brother, abriram as inscrições para São Paulo. Vai lá e faz. E me mandou um link. Falei, beleza. Entrei, caro pra cacete, né, cara? Entrei, fiz. Aí mandei pra ela assim, tá feito. Ela falou, você tá zoando. Você fez. Falei, mas você me mandou o link, não era pra eu fazer? Né? Mas você leu... O 73? Mas você leu o que é que a gente vai fazer? Falei, não, cara. O que é que a gente vai fazer? Ela rachava o bico, né? Ela falou, nós vamos nadar 1,9 km, depois a gente vai pedalar 90 km e depois a gente vai correr 21. Falei, você tá de sacanagem comigo, meu. Dá pra você fez, o cara fez a inscrição para um 73 sem nem saber. Sem saber. Né? Nunca tinha feito um triatlon na vida, cara. Ela tem de tudo. Essa história eu nunca ouvi, cara. Não, mas tem de galera que faz inscrição pro Iron Full que também não sabe. Não, assim. sim. Não, mas tipo de bater o olho e fazer assim. Foi assim que começou, né? E aí, cara, eu fui atrás. Eu falei, preciso começar a nadar. Preciso começar a comprar uma bike. Nem tinha uma bike. Você não tinha bike nada, também. Não tinha nada, cara. Nada. E aí você começa a entrar, a ver o que é, entrar no YouTube pra assistir. Eu falei, meu Deus. Mas isso era o quê? Tipo um ano antes, assim? Eu fui salvo, cara, pela pandemia. Eu confesso pra você que eu consegui fazer hoje, de falar assim, cara, você fez a prova? Fiz.
mas eu fui salvo porque eu ganhei um ano a mais na pandemia. Eles, é verdade, eles foram jogando ali pra frente. Então veio a pandemia. Senão tava ferrado. Tava ferrado, ou seja, a minha história no triatlon é recente. Eu tô falando que 2, 3 anos, né? Sou triatleta há 2, 3 anos atrás, né? E aí começou assim, cara, a minha vida no triatlon. Que loucura. E aí, Esse convite insano da minha irmã. Quais foram os primeiros passos? Aí você sentou com sua irmã, cara, e aí, o que eu faço? Eu tenho que comprar uma bike? Eu começo a nadar, e aí eu fui atrás, lá em Jundiaí, tem uma clínica de fisioterapia que eles têm a máquina do Endless Pool lá, né? Então a gente consegue nadar estacionário. E nessa época eu conheci uma pessoa chamada Amanda Mondin, tá com a gente até hoje, é triatleta também, né? A gente treina junto, é super amiga, com certeza vai assistir isso aqui. E aí ela falou, vem aqui fazer uma aula, né? Pra gente ver. Cara, eu tenho um vídeo da minha primeira aula e eu tenho um vídeo meu de hoje. Cara, se você viu primeiro eu nadando... Não é a mesma pessoa. O Vanderlei, eu ia até mostrar pro Vanderlei pra ver se tinha jeito. Falar, Vanderlei, se você olhar isso aqui, velho, você acha que um cara vai conseguir... não tinha coordenação nenhuma, né? Aí ela falou assim, você tá ferrado, cara. Você vai ter que nadar muito, todo dia, treinar todo dia. Aí num belo dia eu falei assim, beleza. Com os 2 amigos também, eles falaram, cara, vai ter uma travessia São Sebastião e Ilhabela, porque eu acho que é legal você fazer pra você treinar. Eu falei, fechou, bora, vamos fazer. 3 km e 800. Então a gente saiu de 1.900 para 3.800, a gente só deu uma aumentadinha, né? E aí foi assim, cara, nessas loucuras que a gente vai, né? Mas tem muita história aí no meio da Ironman aí, de que aconteceu também. E aí a minha irmã acabou não fazendo a prova comigo, porque... Não fez. Foi um convite dela. Aí nesse meio tempo ela ficou grávida da Catarina. Aí ficou grávida, não dava pra ela fazer. Aí eu fui sozinho pra prova. Calhou de ser no aniversário da minha mãe, 11 de setembro. Então ia ser eu e minha irmã, no aniversário da minha mãe, fazendo a prova do Iron 70.3. Né? Caramba, cara. Foi muito louco, cara. Essa prova foi muito louca. E antes do 73 você fez uns short, assim, pra uma preparaçãozinha? Eu fiz uma da Copa Interior da Chelsea, né? Fiz Paulinho. Aí minha irmã falou assim, dica, começa a se inscrever numas provas aí menores pra você pegar, sentir o que é isso, né? As transições. As transições, também, né? E até sentir seu corpo e tal. Falei, beleza, o que você indica? Pega as copinhas do interior, que são provas clássicas, sem ter distância sprint olímpico, pra você ir pegando a manha, né? Cara, fui fazer a primeira em Paulínia. Me ferrei, cara, porque nadar lá em Paulínia, cara, é barro total, né? Muito raso, terra, então você... Levanta a lama ali. Eu falei, Jesus do céu, eu tô ferrado, cara, se for assim. Porque também era água doce, né? Na Rio Olímpica da USP, né? Diferente do que o mar, piscina, que a gente treina, né? E aí foi. Então eu fiz umas 2, e aí depois, Iron 70.3 São Paulo, frio do caramba tava aquele dia, né? Foi 2022? 2022, né? 2. Porque... Foi ano passado. Bergamini ganhou. É isso aí. Bellarmino ganhou. É isso aí. É verdade, ano passado. Tava frio mesmo. Tá frio, cara. Pô, eu fui pra São Paulo, acabei chegando um pouquinho antes, né? Pra também me acostumar, ir lá, conhecer o percurso, né? Dar uma olhada, ver as capivaras lá, que tinha pra caramba lá, né? Vou dar um oi lá. Vou dar um oi pras capivaras lá e tal. E aí, cara, de repente, mudança de tempo, frio à noite, chuva, puta frio. Eu falei... Pronto, é hoje, né, cara? É hoje. E como foi na prova aí, como você se sentiu? Cara, eu nadei até que bem, até que saí da água bem. Aí na bike, cara, foi punk, aí passa toda uma história, né? As junções de ponte, né, da ponte, pela dilatação, uma hora eu passei com a minha bike e o pneu, até então eu tinha pensado que tinha furado. Os 2 no chão. Aí parei pra trocar e aquele moto de apoio viu eu trocando, parou lá pra me ajudar. Então trocou, passou um pouquinho mais pra frente o pneu traseiro de novo no chão. Puta. Aí ele me ajudou a trocar e um pouquinho mais pra frente de novo eu parei, né? E aí o cara falou, cara, a gente trocou lá atrás, cara, deixa eu dar uma olhada com calma no dianteiro. E aí ele viu que tinha trincado a minha roda. Ele falou, cara, não tem o que fazer, irmão. Nossa. Tudo que colocar aí, ela vai mastigar, vai furar, cara. Mas isso era qual quilômetro ali? Faltavam 25 quilômetros pra eu terminar minha bike. Ele falou, cara, é parar. Eu falei, não vou parar. Ele falou, cara, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou assim, cara. Mas como assim? Ele falou, eu vou assim. Eu vou pedalando a bike até lá. Ele falou, cara, vai moer sua roda. Eu falei, foda-se. Eu vou.
Não vou parar aqui, cara. E fui 20. E tem 25? várias fotos, É cara. mesmo, cara. Tem várias fotos arruma da essas galera fotos pra gente tirando. ver depois. Da galera tirando, você vê o pneu dianteiro no chão, no chão. 25. Daí 25. E minha irmã, que tava acompanhando pelo aplicativo do Iron, viu, eu tava numa velocidade 30, minha média tava 30, 31, de repente 20, 10, né? 5, Nossa. 0, e não saía do lugar. E aí acho que ela, preocupada de ter acontecido alguma coisa, começou a mandar mensagem para uns amigos que também estavam assistindo a prova. Falou, cara, aconteceu alguma coisa com meu irmão, né? Parou, tá muito devagar, né? O cara que me treina também falou, puta, ele quebrou, né? Quebrou na bike. E, cara, eu lá fazendo quebrado mesmo. O tracker é bom porque você consegue acompanhar, mas quando você vê também que o cara quebra, se Desespero, acontece né, alguma velho? coisa, dá um puta desespero. Cara, eu nunca fiz tanta força na minha vida, Deve ter velho. feito muita força, Tem uma né? foto no túnel, cara, eu subindo que eu tava em pé na bike. Meu, mas eu tava fazendo tanta força, velho. Tanta força. Enfim, quando eu comecei a chegar com a bike, que a galera lá que tava me esperando olhou, falou, puta, o pneu dele, né? Mas nem imaginava o que tinha acontecido. Saí pra correr, nos primeiros quilômetros consegui segurar lá 4,40, 4,50, aí começou a minha perna, eu falei, cara, já foi, né? Já não é tempo ali. mais, né? Não é questão de terminar. tempo. Cara, eu vou terminar essa prova, né? Aí fechei com Foi, 5, mas entregou. passou minha mãe, né? Minha mãe é viva. Mas passou o aniversário da minha mãe, passou a minha irmã, passou minha sobrinha, passou a galera que me treinou, passou toda essa loucura aí de fazer a inscrição sem fazer um triatlo. Eu falei, cara, eu não vou largar essa bike, mas nem que eu vou empurrando, velho. Sim. Mas eu vou terminar essa bagaça Deve aqui. ter sido uma mistura de sensações ali quando você chegou na T2 Pô. ali, tipo, tanto de alívio, né? Pô, puta, agora eu vou correr, né? Deixar essa bike aqui, mas também de cansaço. Você deve ter chegado Não, morto, a perna né, cara? arrebentada, A né? perna arrebentada, cara. E o legal é de quando você chega no final, eu nem lembrei de tocar o sino. É aquele, o seu primeiro Iron Man. Nem lembrei do sino, né, cara? Foi naquele negócio... Cara, eu consegui chegar do jeito que eu tava. Puta, que vitória, Sim. né, cara? E passa um filme na sua cabeça nessa hora, né, cara? De Não, resiliência. total. E o mental, cara, é punk, né? Eu falo pra galera, o triatlon tem a condição, tem a questão física, né? É a base. Mas não significa que você tá condicionalmente com condições físicas para você fazer uma prova. Significa que você vai terminar a prova porque vai ter uma hora que vai entrar o mental aí no meio da prova muito forte. Uhum. E você vai ter que ser muito forte nessa hora. Tem que treinar mentalmente também. Então, né? aquela hora de, cara, já terceiro pneu, já foi, como que eu vou andar assim? E tinha subida, cara, eu lembro de uma curva, cara, de um retorno que tinha lá, que eu falei, cara, se eu fizer assim, eu vou cair. Eu desclipei, peguei minha bike, virei ao contrário, montei de novo. Quando o cara olhou, ele falou, irmão, você viu como tá a sua roda? Eu falei, eu vi, cara, mas eu tô assim já 10 quilômetros pedalando. Ele falou, vamos trocar. Eu falei, não dá, cara, não dá. E aí a galera, outra coisa legal, cara, como o triatlon é um esporte, cara, coletivo. Sim. A galera se preocupando ali. Demais, cara. Todo mundo falava, te avisava do esporte, pneu. cara. E aí que eu acho que eu peguei mais tesão pelo triatlon foi nessa prova do Iron. É. Porque muita gente diminuiu a velocidade, andou do meu lado, falando, cara, você precisa de câmera. Cara, para aí, vamos trocar. Puta, cara, o que tá acontecendo? Mas você já tentou isso? Não, vamos aí, para aí, eu te ajudo. Eu falo pros caras, vaza, cara, vai embora. Deixa, não tem o que fazer, eu vou chegar, vai embora. Mesmo. Isso que é mó tesão, legal, né, cara? Porra, cara, eu falo, é um esporte, cara. E aí é legal porque quando você passa por esse momento e você faz a prova e você encontra pessoas que também, você vê lá que a pessoa começou a andar, sabe? Você vê que você sente que a pessoa tá lá meio desanimada, você dá um tapinha assim nas costas do cara e fala, meu, vambora. Vem uma comigo, troca, né? vambora, Você recebeu uma hora, mas você... Não para não, sabe? Não larga o osso agora não. E a bike arregaçou muito mesmo? Arregaçou. Perdi a roda, né? E aí eu levei pra loja lá de bike, um parceirão lá nosso. Falei, cara, o que eu faço com isso aqui? Ele falou, velho, vai ter que comprar outra roda. Outra roda. Falei, vamos fazer um up da bike então, aí, né? Você pega a minha bike de entrada aí, parcela, faz o cartão, um boletão aí pra nós sentar em cima e vambora. Você pegou uma bike aí eu peguei a Trek nova aí, que tá comigo. E aí... O outro Z2 aí, ó. já vários eu já vou pro quadro já, então. Vai pro quadro. Já vamos então, momento Z2 Mas aqui. não é, cara, não é nem o meio do episódio, hein? Então não tá no final. Meio, mas é só pra gente já então deixar aqui essa, o oferecimento.
Vamos segurar, tem Floripa, vamos segurar. Tem Floripa. Vamos Não, se- pô, tem Floripa. Então Ah, deixa Floripa, pra Floripa. tem Então, pra Floripa, gente dar tem Floripa. uma contornada aqui. A hora que chegar a Floripa, a gente vai. Oi, Bora. Ilan, e a gente, assim, pra andar meio em paralelo a sua parte de carreira, né? Você falou que você mudou pro interior, porque você trabalhava lá em Vinhedo, né? Isso. E como é que foi essa mudança aí? Você trabalhava com o quê? Por que largou pra empreender? Ou se largou, não sei se largou, né? Se você continua Cara, com também outro... é uma história. Não, é história legal. Você fala, a gente, cara, a nossa vida profissional, a nossa vida, né? Na verdade, a gente colhe aquilo que a gente joga de energia pro universo. Eu acredito muito nessas coisas, né? Pra você buscar aquelas coisas, aquilo que você quer, acredite naquilo que você quer e vá em direção a esse propósito de vida, seja profissional ou pessoal. Eu me formei em engenharia elétrica, fiz faculdade lá na FEI, depois eu fiz uma especialização em engenharia eletrônica, também lá na FEI. Aí eu entrei para o mundo de engenharia de proteção contra incêndio, que foi praticamente minha carreira profissional inteira. Uhum. E aí nessa oportunidade eu comecei a trabalhar nessa empresa multinacional que fica em Vinhedo, na área de proteção contra incêndio, na área de engenharia de proteção contra incêndio. E aí, por conta até da questão da profissão, da formação, eu tive que fazer uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Então, eu sou formado em 3 áreas de engenharia. E aí, num determinado momento da minha carreira profissional, quando eu assumi um cargo de mais gestão, né, fui gerente, depois diretor de uma empresa, eu fiz um MBA em gestão empresarial. Então, aí, acho que no MBA abriram algumas clareadas, né, de a gente olhar o negócio e tal. Uhum. E nessa oportunidade, em 2010, eu trabalhava nessa empresa multinacional, e aí o presidente da empresa me fez um convite para eu ir para Curitiba, assumir lá as unidades do Sul, então Curitiba, Santa Catarina e Porto Alegre, para fazer um trabalho lá, porque estava com um resultado legal e existia a possibilidade de fechar as unidades, e eram unidades extremamente estratégicas para a companhia naquela época. E depois de um ano, eu retornaria para a matriz para dar sequência na minha vida profissional, até porque eu tinha acabado de comprar uma casa em Jundiaí. Então era a minha mudança, né? Sim. Tava casando, né? Tinha recém-casado, enfim, começando a minha vida em Jundiaí. E aí um ano lá eu fiquei, 1 ano e 3 meses eu fiquei, e quando eu quis, então terminou o período, e quando eu fui retornar para a matriz, não existia mais essa vaga, né? E aí o presidente da empresa falou, olha, infelizmente eu não posso cumprir com aquilo que a gente acordou. Eu falei, sem problema nenhum, então eu estou me desligando da empresa neste momento. Uhum. Né? E assim foi. Que loucura. E foi assim. E aí na empresa de engenharia, né? Então aí eu me desliguei. Tinha uma empresa que prestava um trabalho pra gente, uma empresa pequena nessa época, que prestava um serviço pra gente na empresa. E aí eu comprei essa empresa, era 5 funcionários, isso em 2012. Ela prestava serviço em projetos, projetos, na área de proteção contra incêndio. Lá em 2012, aí eu comprei essa empresa, chama ICS Engenharia, que carrega minhas iniciais. E aí de 2012 até mês passado eu estava com ela. E aí eu vendi a empresa para eu poder me dedicar a esse novo negócio chamado Dynami, que é uma paixão. Então a Dynami, ela começou com você, com outra empresa, saindo da outra. Começou meio que ao mesmo tempo ali. O vinho, né, cara, até os vinhos que a gente trabalha, né, hoje são 18 produtos diferentes, né, 18 rótulos. Tem vinhos grandes reservas que são 18 meses de barrica, 12 meses de barrica, mais 2 anos de envelhecimento. Então é um projeto antigo, né, que veio sendo desenhado. E hoje, em fevereiro desse ano, 2023, que a gente colocou o produto empresa no ar e viramos uma chavinha falando, valendo. Né? Então conta pra gente, cara, desde o começo, porque o pessoal quer saber. Porque você já tinha esse sonho, esse desejo, conta você já era um bebedor de vinho. Cara, o vinho entrou, acho que o vinho entrou na minha vida como talvez 99% das pessoas também entraram. Sempre começa com aquele jantar romântico, você sai com uma namorada. O Thiago tá nessa fase. Thiagão. Faz tanto tempo que a gente não grava que eu tô ele tá até namorando, ele começou a namorar nesses 3. Vou te dar um vinho, cara, pra você dar de presente, pra você jantar. Não Olha te dar presente, pra você jantar. Amor, temos um vinho já, hein? Esse episódio ele vai ser lançado daqui 4 semanas, então pelo amor de Deus, né? Mantenha lá com a namorada. Firme, te amo, beijo. Te amo, cara. Nunca tá apaixonado, cara.
Então, e aí, cara, comigo também não foi diferente, né? O primeiro contato com o vinho que eu tive foi através de um jantar. E como nessa época que eu era funcionário dessa empresa multinacional, a gente fazia muitas viagens, né? Eu tinha muitos compromissos dentro do Brasil e fora do Brasil. E pela minha rede de relacionamento profissional que eu tinha, cara, era jantares nos melhores lugares, né? Então você acaba bebendo as melhores bebidas e dentro delas tem um vinho. E aí você vai para um país, você aproveita e dá uma esticada, vai conhecer uma vinícola, vai conhecer as coisas locais, né, cara? Isso é normal. E aí, cara, foi despertando um interesse pela bebida muito grande, né? De conhecer, de entender, entender aquilo que você tá bebendo. E tem muitas bebidas, o vinho eu falo que é a única bebida que tem, cara, que você coloca na taça e se ficar 2 horas ela fica melhor. Porque o resto tudo muda pra pior. Cerveja verdade. fica choca, o seu drink vai ficar aguado. Talvez o uísque sem gelo, né? Mas ele não tem uma transformação. É aquilo lá e vai ficar aquilo lá. O vinho não, o vinho se transforma, né? Então eu falo que é uma única bebida viva que tem, chama-se vinho. E é muito louco, né, cara? E é uma bebida que você abre uma garrafa, sei lá, 5 da tarde, cara, você vai terminar ela 11h30 da noite, meia-noite, né? Você vai conversar, vai degustar. Ela tá muito nesses momentos especiais. E aí, durante essas minhas viagens, a gente veio o estalo, né? Puta, por que não fazer um produto que tem uma conexão comigo? Né? Porque o vinho, cara, se eu pegar assim, nada contra, eu adoro. Mas se você pegar uns vinhos argentinos, por exemplo, cara, fala qualquer um, Angélica Zapata. Angélica Zapata no mercado A é igual no mercado B, igual no mercado C, igual no mercado D. E outra, qual que é a identidade do Angélica Zapata com você? Qual a relação? Você olha pra garrafa, você fala, cara, o que você tem comigo? Né? Eu falei, por que não criar algo nesse sentido? De eu buscar as características que tem do esporte que eu pratico, com as características principais das uvas, de intensidade do esporte com a intensidade da uva, processo produtivo, distância das provas, trazer tudo isso para um rótulo e fazer um desenho de um rótulo que a pessoa se identifique, olhe para ele e fala assim, cara, esse vinho é meu, velho. Quem fez esse Eu achei isso demais, cara. mim, A gente se conheceu lá, que falei Você começou a explicar os rótulos, né? Tem site, a Dynamite? Tem, dynamite.com.br. Ô, Vini, você consegue jogar na TV aqui? Depois vai jogando aí, que daí a gente abre um pouco aqui os rótulos. Que daí Dynamite com Y, Vini. E aí você começou a explicar os rótulos, né? Então você vai falar um pouco disso, mas cada rótulo ali tem todo um detalhe ali de explicação, cara. Não é só, né, o nome, né? Tem o jeito. O nome. O formato da garrafa. O formato da garrafa. Da TT, né? Ó, esse é um bom vinho, hein, cara, pra te dar de presente pra você sair com a gatinha nova aí, ó. Boa. Se conquista, hein? Então, mas o vinho, o rótulo, a uva, né? O próprio Kona, por exemplo, o Kona... a gente abriu aqui agora. O Kona Kona leva a minha data de nascimento no rótulo, lá 140778. Ah lá, ó, todos os esse rótulos. é o lançamento Dynamite, ó. Esse é um vinho que tá vindo assinado por mim. Eu assino... Quero ver se, ó, R$890. O que, por exemplo... Mas esse o Ilan vai dar de presente pra gente. Aí você quer. Aí você tem que fazer uns 5 episódios. Esse daí, ó, cara, esse vinho da Dynamite, que a gente tá lançando ele agora... A gente gasta 2,5 kg de uva para fazer uma garrafa de vinho. Esse vinho é uma uva Cabernet Sauvignon e a gente usou uvas desidratadas, que a gente chama quase podre, né, para fazer esse vinho. Então, tem uma coisa dentro das uvas que a gente chama de Brix, que é o teor de açúcar que tem na uva. Açúcar na fermentação vira álcool, né? Então, o que dá consistência e estrutura para o vinho é o Brix, está associado. Esse vinho, ele tem 15,5% de álcool. Não significa que ele é alcoólico. Significa que o potencial dele de guarda numa garrafa, a gente está falando aí de vinho de 25, 30 anos de guarda de garrafa. Nossa, cara, mano. E é um vinho que carrega aí minha assinatura. Cara, é tanta coisa que eu quero saber que é até difícil seguir uma ordem cronológica aqui. Tem a história do meu nome aí, ó, no contrarrota. Mas assim, vamos primeiro... Cara, isso aí você cuida da produção. Como é que é? Você terceiriza a produção? Da onde que vem essas uvas? Tudo Brasil? Muito louco, cara. A ideia de tudo isso aí surgiu num churrasco em casa. É um clássico, o clássico. E é muito louco essas coisas, cara. Você lembra o dia que surgiu? Lembro, cara. E minha esposa fala, é impressionante como você tem seus insights, é num momento que você curte muito.
sabe? Então, tipo, é com os amigos, eu curto fazer um churrasco, uma pizza em Por isso casa, que tem que fazer viajar os eventos. de carro, sabe? Eu adoro, cara. Se der pra eu ir de carro, eu vou, porque, puta, cara, Vai ter nos não, pensamentos, vai. reflexões. Igual agora, vindo pra cá, cara, depois eu até conto a história. Eu falei, cara, por que dá Dynami, né, meu? Aí eu fiquei pensando Eu vi tal. que você postou lá dos rótulos do supermercado, sabe? não sei Então, o quê. de identidade, né? Uhum. Puta, isso que é legal, né? Você fala assim, meu, por que meu produto, por que minha empresa pode se tornar uma empresa de sucesso? Aí eu falo, cara, puta, a Dynami é isso, cara. A Dynami tem um produto que se identifica com a pessoa. Quando eu pego um refrigerante, pego uma pasta de dente, pego qualquer vinho, pego qualquer coisa, cara, eu olho pra ela, o que isso aqui tem identidade comigo, cara? Puta, e quando você encontra um produto que tem, você se identifica, Você vira a probabilidade de fiel. você virar fiel é enorme, É, cara. enorme. É o que eu falo pra galera. Eu falei, meu, imagina, você vai sair pra jantar com uns amigos que andam de bike. Cara, você leva um Porra, vinho leva da um vinho Dynami desse. de bike, Sim. Uhum. pra ciclista, cara. Vocês estão É. tomando o vinho de vocês, não é meu. É. Deixou de ser meu pra virar de vocês. Isso que eu acho que o grande diferencial é esse. A gente tem uma preocupação muito grande com isso, mas também com a qualidade do produto. Eu sempre falo pra galera, eu falei, cara, a galera fala assim, meu, a ideia de vocês é fantástica, cara, o rótulo lindo e tal, né? Eu falei, cara, concordo, mas a qualidade do produto tem que ser mais importante e melhor do que tudo isso, É. a narrativa, o desenho. Sim. E não adianta Porque nada, senão né? você compra uma vez, né? Pela Exato. narrativa, mas depois não tem recorrência depois, Exato, né? e qualquer empresa vive de recorrência, É. né? É a mesma coisa, você acha legal, compra o vinho, você abre e fala, meu, que bosta, você pega e joga Nunca tudo mais fora. compra, Já acabou. era, entendeu? E a gente tá vendo, cara, isso que é legal, a galera tem comprado, a galera tem tomado, a galera tem publicado, tem curtido, tem recomprado, né? Então a gente vê que fala, puta, cara, que legal, a gente tá no caminho certo, né, de fazer. E aí vai, cara, a Icona, Nice. Nice leva a data de nascimento da minha esposa, que é um vinho legal, cara. Pra quem curte aí cordeiro, carnes mais fortes, esse é um blend de 4 safras de Taná. Safras de 2005, 2015, 2019 e 2020. Então, as uvas são daqui. Esse é de Nice e o Endorfine, que é a outra maratona, são de Bento Gonçalves. Uhum. Os outros demais vinhos, Serra da Mantiqueira, Andradas, Minas Gerais. Serra da Mantiqueira. E por que tá. Serra da Mantiqueira? Andradas ela tá numa região vulcânica. Então ela tem um solo, cara, muito rochoso. E lá a gente faz a colheita de inverno. A gente inverteu, isso chama dupla poda. A gente, ao invés de fazer a colheita da uva no verão, a gente faz no inverno. Então a gente traz mais potência, a gente traz mais cor, traz mais fruta, traz mais intensidade para os vinhos. Então todos eles, exceto o Nice, o Endorfine, que são feitos em Bento Gonçalves, os demais Serra da Mantiqueira, Serra Andradas, da Minas Mantiqueira. Gerais. É lá que estavam fazendo azeite também? ou Também. não? É. Lá é uma região, cara, que tá É um crescendo puta muito. polo lá, Porque uma grande dificuldade, ou dificuldade não, um grande desafio que a gente tem, que eu enxergo na Dynami, quando a gente montou o plano de negócios, os vinhos não eram para ser feitos aqui no Brasil, a ideia original, né? Por conta das viagens que eu tinha e conhecia muitas vinícolas, esse desenho inicial do projeto Dynami, ela envolvia vinícolas de fora do país. Portugal, Argentina, Chile, França, Itália, né? Já estava bem avançado. Aí um dia minha esposa falou assim para mim, pô, cara, você tá criando um projeto que tem uma narrativa com você, por que fazer esses produtos fora do país? Por que não a gente desenvolver aqui? E aí a gente foi, então buscar, né, todas as vinícolas. E aí a gente olha para a bandeira, o desafio é, cara, a gente não tem no nosso DNA, na nossa bandeira, vinho. Se a gente fizer um brainstorm e falar assim, fala aí as características do Brasil, fala coisas que você lembra do Brasil. Vai vir vinho nesse... Realmente. Uhum. Vai vir samba, cerveja, pagode, futebol. Vai vir um monte de coisa. Mas vinho, cara, muito pouco. Então esse é o nosso grande desafio, é mostrar que os produtos, o vinho brasileiro é Sim. tão bom quanto os vinhos que a gente está acostumado a fazer. E isso a gente só consegue fazer, cara, entregando um produto de qualidade, que é a mesma coisa. Porque senão eu vou reforçar aquela crença que a gente já carrega falando que o vinho nosso é uma porcaria. É. Se eu pego um vinho da Dynami e você toma e é ruim, você vai falar, tá vendo? Cara, vinho nacional, brasileiro. velho. Né? E aí a gente enfrenta outra dificuldade que é em relação aos preços, né? Infelizmente a gente tem as entradas aí de vinhos, principalmente argentino, no meio não tradicional. Sim. E aí você acaba comparando o preço de vinhos que você conhece com vinhos nacionais. Fala, porra, mas esse valor, cara, eu compro o vinho X, né? E assim vai.
Mas eu acho que é questão de tempo, eu acho que tá mudando bastante, as vinícolas brasileiras têm conquistado os prêmios importantes lá fora, na Decanter, por exemplo, que é uma avaliação que é feita lá nos Estados Unidos. Tem vinhos aí da Bueno Wines, do Galvão Bueno, por exemplo, é um puta cara, né, que investe pesado, cara. A gente até teve uma reunião com eles. Eles têm interesse de fazer um vinho pra gente, com nossa marca, né, de criar esse vinho pra gente. E tem investido e tem colocado lá fora e tem mostrado que o vinho brasileiro aqui também a gente sabe fazer. Eu vi ele falando, né, que ele ganhou prêmio, né? Na Argentina. O cara levou o vinho, cara, ganhou na Argentina, cara, entendeu? O brasileiro ganhou na Argentina. Mais um, né? Até a cara brinca, fala, pô, Galvão, ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor. E aí, entre a ideia lá no churrasco, pô, vou fazer isso e sair um primeiro rótulo, a primeira garrafa, assim, como é que foi o processo, assim? Você já pensou em alguns blends de uva, algumas uvas? Você teve um primeiro que saiu, né? Como é que funciona esse processo? Até mesmo de decidir, de achar algum fornecedor, de sentar junto, como é que é isso? Eu tenho esse desenho, cara, um A3, que isso vai virar um quadro. Ele tá guardado. No momento certo ele vai virar. Tá rabiscado. Tá rabiscado um organograma, vamos dizer assim, de todos os vinhos que a gente ia... Quais seriam os vinhos que a gente queria fazer? Então existia lá um Ilan lá em cima, que hoje na verdade se transformou em Memoráveis, né? Mas existia um nome lá, Ilan, e aí existia o Triathlon e as modalidades que compõem o triatlon, então que é o que a gente tem hoje. A gente tem a série Triathlon, a série Natação, Ciclismo e Corrida. Para cada modalidade dessa, a gente tem um rótulo, né? Cada série. Então a série Triathlon a gente tem... E aí a gente trouxe as distâncias. Falar, cara, puta, como que eu posso direcionar isso para um cara, né? Então a gente trouxe nos algarismos romanos dos rótulos que estão na série Triathlon, significa o somatório da distância das provas. Então a gente tem um representante, um Sirra, aí ó, Full aqui. o Triathlon Full, esse é 226. Então trazendo aí a distância em quilômetros do Triathlon Full. A gente tem o Iron 70.3, que é o 113. É lindo, cara. Esse é um dos rótulos, eu falo que esse o Dromas e o da TT, acho que o da TT aqui tem todo o sentido da garrafa, tem design. Eu pirei nessa sua explicação. Pegando o clipe da bike. Depois você faz. Ô, Vini, põe o TT aí, volta lá. E aí a gente trouxe isso, entendeu? Trazer essa identidade pra galera ver. Vai baixando, né? vai baixando. E, cara, é bonito pra caramba, né, cara? Eu sou suspeito, mas puta, a gente tem que tá ter olhar demais, crítico, cara. né, das coisas. Né? Um pouquinho mais pra baixo. Um pouquinho mais. Aí, ó, do lado esquerdo, ó. O primeiro aí, ó. O do outro, esse. Esse é um dos rótulos, acho que é o mais sensuais, eu diria, né? E o desenho dessa garrafa a gente fez por conta do clipe, né? Então eu vou usar a garrafa aqui como referência. Se a gente pegar a garrafa e colocar no meio do nosso braço, ela vai encaixar direitinho nesse ângulo da junção da mão com o antebraço. Você teve a sacada de falar, pô, vai ser por que TT. não? Vai ser o TT. Da hora, legal demais. E aí a gente contou com... Cara, ó, coisa louca. Ó como... Louca não, ó. Voltando pro negócio do universo, né? Eu tinha a ideia, mas não tinha os desenhos, né? Puta, todos esses desenhos que vocês estão vendo no rótulo não saíram da minha cabeça, né? Cara, eu acho que eu fiz umas 5 reuniões, conferência com empresas que eu achei na internet, dei um Google lá, e empresas que desenham rótulos, né? Foi. Cara, na última, uma empresa de Caxias do Sul te marcou um call, e eu falando pro cara do triatlo que era da distância, não sei o que, lá era um cara, o Thiago e a Andresa, acho que era, lá eu escutando tal, e o Thiago falou assim, cara, eu sei o que você tá falando. Eu falei, como assim você sabe o que eu tô falando? Eu sou triatleta. Eu falei, puta, cara, aí te ganhou, né? Eu falei, nossa, irmão. Então aí, vamos fazer. Então você já sabe o que eu tô falando, cara. Você já sabe o que é um triatlon, né? Tipo, o que eu quero, né? Buscar essas características do mar, do ciclismo, né? Cara, ele me mandou um arquivo em PDF com desenho depois de uns 15 dias. Acho que o único rótulo que eu não aprovei, foi da mountain bike, porque o capacete parecia mais de moto, não parecia um cara de capacete de mountain bike. O único. De resto... Todos aprovados, bora cara. Fazer, Todos, imprimir. de primeira. Todos. Animal. Essa é a diferença aí de você fazer fala, olha a conexão, né? Conexão. E aí a gente precisava achar uma empresa para fazer as impressões. Porque eu falei assim, cara, eu quero que o rótulo, né?
que a pessoa pegue o rótulo e sinta as coisas que estão aí, né? Uhum. Então, por exemplo, se eu pegar os rótulos do triatlon, ele vai sentir os algarismos romanos, né? Se eu pegar o da bike, pô, tem um lá que tem uma catraca. Eu quero que ele sinta a catraca passando a mão no rótulo, né? Que gráfica fazer isso, né? E achamos uma também através de uma indicação deles, uma gráfica para poder fazer as impressões. Caramba, tem todo... E recentemente Nossa. essa gráfica pediu autorização pra gente, pra eles levarem o rótulo do Dromas. Quer ver o Vini Maker? Vini Maker. Nosso Vini Maker. Tá sendo exigido hoje o Minimaker. Você for lá ali em cima, ó, ciclismo, O Vini tava com saudade de trabalhar aqui. Tava. um pouquinho mais pro lado aí, Vini. Pro lado ali. Aí, triatlon, Pro outro, natação. Pro outro lado. Natação, Só mais um, ciclismo. Aí, aí. ciclismo, clica lá em hold. Ai, Aí. garoto. Eles levaram esse rótulo, cara, pra... Olha Essa que aí, da ó, hora. a primeira, Vini. Essa aí. Eles levaram esse rótulo, cara, para um concurso de impressões gráficas. Primeiro Tem um relevo lugar. ali, né? É. Primeiro lugar. Como é que chama o pessoal que fez? O Chama rótulo? Metique. Parabéns aí, hein, mano. É. Olha lá, você vê as catracas, cara, atrás do cara lá Aham. da bike, né? Não, ficou lindo aqui, né? Não, Isso aqui e é parece alto um relevo, couro. né? É, alto relevo. E parece que é couro, né, cara? É. E é um parece papel, mesmo. mas de alta qualidade. Nossa. E aí a mesma coisa, cara. Pô, eu tinha a opção de fazer assim, cada impressão dessa custar 20 centavos. Aham. E eu tinha a opção de R$1. Falei, cara, vai ser a de R$1, velho. Uhum. Eu não quero discutir qualidade, Sim. entendeu? Eu quero que a pessoa pegue na mão e tenha essa sensação. Que papel é esse? X, é esse, cara. Puta, Ilan, mas isso aqui, cara, custa... Cara, é esse. E o nome? O nome surgiu no brainstorm? Também é legal, aí- é. O que a gente fez? Triatlon vem de uma origem grega, a palavra triatlon. Uhum. Então a gente buscou todas as palavras, ciclismo, natação, mar, represa, tudo, corrida. Pegamos essas palavras, traduzimos para o grego e olhamos a pronúncia dessas palavras. Nossa, eu Que, conheço ah, essa Vamos história. contar uma história pra você depois. É. Vamos lá. Ah. Então a gente surgiu assim. E aí a gente foi pegar essas palavras, essas pronúncias dessas palavras, para poder transformar. E ver qual que E tava qual é? ali. A nossa ideia até do triatlo era levar o Ironman, né? Mas por direitos É. autorais a gente não pode, Uhum. mas Mas aí o Dynami Aí é... o Dynami, então a Dynami como surgiu? Quais são as principais características? A gente fez um brainstorm também. Aham. Quais são as palavras que estão associadas ao triatlon? Cara, veio uma cacetada, né? Resiliência, força, disciplina, mente, puta, e aí vai. Cara, eu peguei todas, absolutamente todas essas palavras, traduzimos tudo pro grego e olhamos a pronúncia de cada palavra dessa que apareceu no brainstorm. Não apareceu Escolher- Estema lá, não? No meio? Estema, Deve ter tem? aparecido. Deve ter cara. aparecido. E aí a gente escolheu a palavra Dynami, que é a representação de força, né? E o logo também foi muito louco, cara. Acho que aí não vai dar pra colocar ele em tamanho grande, mas o logo... E aí ele falou, puta, legal, eu tenho o produto, tenho a marca, mas, cara, e o logo da empresa? Como que vai ser, né? Também, de primeira, cara, uns caras que também foi indicação de um outro cara que fez a nossa plataforma de e-commerce, falou, cara, tem um cara muito bom pra indicar pra vocês, tal. E aí eu contei a historinha pra ele do triatlo, o que era tal. O logo, as 3 torres que estão em cima, os 3 pilares, significa o triatlo. Aí, ó, boa, Vini Meira. Acho o Mineiro Ei. um fenômeno, velho. Pô, você tá me Tá tirando mostrando que eu não vou trabalho conseguir aí. colocar o logo inteiro. Porra, Vini. É, não agora vai você... Pra cima de mim. Não vai Ô, roubar Vini. o Vinimaker da gente, não. É, hein? Ó, te devo uma garrafa também, Vini. Então, os 3 aí, os 3 pilares significando o triatlon, né? E as 3 colunas gregas. Força, trazendo essa mão, né? Do Dynami. Uhum. E no meio dela são cachos de uva apertando. Puta, que da hora. Então, e aí as duas são as folhas das plantações de uva, Uhum. né? Então a gente trouxe tudo isso, cara, num logo, ó. Eu enxergo as 3 torres trazendo o grego, enxergo a mão fazendo Pô, eu piro força nessas da Dynami, explicações, velho. É trago da a hora. uva espremendo, né? E fazendo essa marca. E aí o slogan, cara, veio de um podcast que eu gravei com a Ayana Reis, que ela fala muito de marca, né? De Aham. brand e tal. E aí eu contratei uma consultoria dela até, porque eu falei, cara, e agora? Como que eu vou me comunicar? Porque eu tenho o meu Instagram e vou ter o da Dynami. Mas, cara, eu e Dynami, cara, é a mesma pessoa. Como que eu Sim. faço essa comunicação? Como que eu me apresento pra galera? Como que eu apresento a Dynami pra galera?
né? E aí numa dessas reuniões aí que a gente fez, aí veio o slogan. Cara, Dynami, a marca de vinho dos atletas. Eu Pronto, falei, pronto, é é esse. Ornou, fechou. Ornou. Porque, Cara, cara, que eu legal. acho que é uma sacada tão legal que a gente teve, porque isso não existe. Pode procurar. Não existe. Não existe, cara. Não existe. E a nossa ideia é levar os vinhos da Dynami para fora. A gente tá agora num desenho de exportar. De exportar. De exportar. Levar ele para fora. Porque também se comunica com as provas lá fora. Né? Com o mundo, cara, do esporte. Falei, cara, provavelmente outras empresas vão fazer. Isso é normal. Mas falar de qual é a marca de vinho dos atletas? Dynami. E é um nome internacional, né? Assim, É a não primeira. Sabe? E voltando Tem um pouquinho... Fala aí. Oi? Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia, Não. mas pode ir. Não, Depois eu ia voltar volto. um pouquinho agora pro Ilan mesmo em si. Como é que você faz para conciliar a rotina de treino com a empresa? Mó trampo, Eu velho. vi que você postou hoje também. Cara, eu preciso ir lá para gravar com os meninos, depois eu tenho não sei o quê, eu tenho que fazer um treino ainda. Como é que você faz Mó essa trampo, dinâmica? cara. Tem dia que não dá, né, cara? Aham. Não tem dia que dá. Tem dia que não dá. Mas eu tento fazer de manhã, logo cedo, principalmente treinos de natação, né? Eu já Sim. tiro ele de manhã, porque no clube que eu sou sócio, a gente tem que reservar um horário. Então não é qualquer hora que a gente consegue ir. Então Tá. tiro a natação de manhã. E aí os outros 2 são mais fáceis. Correr, cara, tô ali no condomínio, consigo correr. E bike, qualquer coisa, eu vou pra academia, tem umas bikes lá legais, tal, que tem medidor de potência, dá pra eu fazer um treino bacana. Mas é difícil, né, cara? Principalmente nesse começo de empresa, Sim. que você ainda... E é legal, eu tô em todo o processo dela hoje. Mensagem do Instagram eu que respondo, e-mail que chega eu que respondo, pedidos de compra que são gerados eu vejo todos. Então eu tô num momento que tudo eu tô enxergando 100%. E essa rotina empresarial, assim, de cuidar da empresa, é mais responder e-mail, caso você tem que ir para algum lugar, ver produção, como que funciona Não, essas é mais coisas? tranquilo porque a gente o nosso centro de distribuição fica em Jundiaí. Então a gente tem uma plataforma integrada junto com o pessoal lá de expedição, lá da logística. Então a hora que bate o pedido, na verdade é só uma questão de acompanhar, porque Tá. isso já está num fluxo normal de processo. Mas é importante a gente ver todos os passos, né? Uhum. A ideia é que, o objetivo nosso é que daqui para frente a empresa cresça e eu não vou poder olhar, e nem faz sentido eu olhar 100% das coisas, mas eu saber que como as coisas são feitas, o trabalho que as coisas dão, até para poder discutir numa eventual ampliação, mudança, contratação, adequação, né? Você tem propriedade para falar uma vez que você participou disso, né? Até recentemente eu fiz também gravei um stories, cara, que eu fui, quando a gente tava indo pro Iron, a gente mandou fazer uns backdrops lá pra expor, e eu fui, peguei a van nossa da Dynami e fui até São Bernardo do Campo, até o fornecedor ir buscar. E aí a galera falou, porra, cara, mas você vai até lá buscar, cara, por que você não pede pra alguém buscar? Eu falei, cara, eu quero ver qual que é o trabalho que dá pro cara entrar dentro de um fornecedor. Porque às vezes a gente pode, imagina o seguinte, esse cara vai fazer 2, 3 coletas de alguma coisa por dia, será que dá pra fazer 2, 3? Quanto tempo ele perde só pra entrar dentro de uma empresa? Quanto tempo ele perde pra ser liberado a entrada dele dentro de uma empresa? Sim. Os detalhes, mas que fazem muita diferença. Pô, lá né? na frente isso vai fazer muita diferença. Hoje não, né? Hoje eu ficar lá 20, 30 minutos, beleza, cara, eu só tenho essa. Mas se eu tivesse várias, minha programação e minha entrega, né? É entender isso pra gente poder ajustar no momento certo que a empresa crescer, né? E a gente tá crescendo dentro dos passos. A gente tá na fase agora de ativação de marca, cara, não tem jeito, né? É uma fase que as pessoas conhecerem a Dynami, as pessoas provarem os nossos vinhos, darem esse voto de confiança, né? É isso. É um investimento. É um investimento, não tem jeito, né, cara? Tudo essas coisas têm que acontecer step by step, né? Sim. Eu acho que a gente não pode se perder nesse meio do caminho, né? A gente sempre tem que ter lá o nosso objetivo lá desenhado e a gente tá alinhado com esses nossos objetivos pra gente não sair muito fora e a gente se perder no meio do caminho, cara, que aí depois fica mais caro a gente voltar. Então, o nosso público é corredor, pessoal que faz as travessias, triatleta, né? Então já fica uma dica aí de... esse episódio é merchan aqui. Você vai, é um merchan, pô, o cara veio de Jundiaí aqui, né? Então, pô, você vai na casa de alguém, de algum triatleta, vai, pô, você levar... Não, sério, mas eu já tô pensando nisso, porque pô, você vai na casa de um corredor e tudo, é um baita dica aí, né, de presente pra cara, levar. Eu falo, porque se o produto não fosse bom, não fazia sentido nenhum isso que eu tô falando.
Mas, cara, puta, você tem um produto de qualidade, cara, um produto Mas é que bom foi mesmo, usado... cara. O que você serviu pra gente Nossa, bom pra lá, caramba. Então, você é percebia, bom, né, cara. das E, cara, lascas. eu falo, não significa... Acho que uma das coisas legais do vinho, assim, não tem vinho bom e vinho ruim. Tem um vinho que é bom pro seu paladar e vinho que não é bom pro seu paladar. E tá tudo ok. Também não existe relação de vinho caro é vinho bom, vinho barato é vinho ruim. Também está associado com aquilo que você curte. Gosto, né? Então, dentro da Dyname, a gente tem para vários tipos de gosto. Para quem curte um vinho mais amadeirado, mais barricado. Para quem não curte vinho barricado, quem curte um vinho mais leve, mais ácido. Então, a gente teve essa preocupação de fazer essa gama de produtos para atender o maior número possível de pessoas que têm paladares diferentes, né? Para levar essa experiência. E nos eventos, um negócio legal também que a gente acabou... isso veio também de uma ideia de um amigo nosso. A gente estava em Peruíbe, trocando ideia, nem existia a Dyname ainda na ação, cara. E muito cozinhando. Ele, cara, cozinha pra cacete até. E lá trocando uma ideia e tal, o cara falou, meu, por que você não compra, por que você não faz uma gravação nas garrafas de vinho? Eu falei, puta, cara, que louco, velho. Que eu tava falando de estar nos eventos e tal, né? Por que você não faz essa gravação na garrafa pro cara levar pra casa dele? Eu falei, puta, sensacional, mas como que eu faço isso? E a gente começou a pesquisar na internet. Aí achou uma máquina que a princípio faria. Entrei em contato com o cara. Aí tem o meu cunhado que trabalha também com troféus, mas ele faz um negócio de madeira. Mandei, falei, cara, você não conhece ninguém que tenha uma máquina dessa? Me colocou em contato com o cara. Aí eu comprei uma máquina. Comprei a máquina para fazer a gravação na garrafa. Chegou a máquina. Foi lá em casa, meu cunhado também foi. Falou, cara, vamos lá, tal. Cara, ela faz, mas até a gente acertar a potência dela, ajustar, acho que a gente quebrou umas 8 garrafas. Eu imagino, cara. Até acertar. E aí levantou uma preocupação. E olha como que é louco, né, cara? Sei lá atrás eu nem tinha imaginado isso. Eu achei que era muito louco. Cara, é vidro. Né? Tá doido. E se danifica algum tipo do material, da estrutura do corpo, que é a garrafa, puta, e você vai beber uma bebida e tem resquício de vidro, cara. Você tá engolindo vidro, irmão. Né? Eu falei, cara, esquece, não vai dar. Uma máquina tá comprada. Aí eu falei, cara, vamos investir em umas caixas de madeira e a gente faz a gravação na caixa de madeira. A gente viu lá. Era aquela máquina que tava aquela máquina lá. A gente viu na hora, né? Na hora que a gente tava, tinha alguém comprando, algum participante, aí pediu, pô, dá pra fazer não sei o que e tal. E aí a gente falou, cara, perfeito, vamos levar essa máquina nos eventos. A gente pede autorização da organização para colocar o logo do evento na caixa. A gente coloca o nome do cara, a inscrição dele, a prova que ele fez e o tempo de prova. Cara, virou uma puta lembrança. Todo mundo quer. Uma puta lembrança. Aquela medalha que talvez você colocaria na gaveta, porque você já tá lotada. Cara, uma caixa de madeira personalizada, você vai colocar na sua estante, velho. Na casa, na sala, na sua sala, destaque, entendeu? Você tem essa opção quando você vai comprar de A gente tá fazendo agora. E, galera, primeira mão, hein, notícia. Opa! Essa máquina a gente vai colocar lá no nosso centro de expedição. Ou, no começo, a gente vai deixar... A gente tem um espaço, a gente chama Casa Dyname, lá, onde fica a máquina. Tem algumas coisas nossas lá de estratégia. A gente faz lá e leva no galpão, porque a gente está muito próximo. Aumentando muito esse volume, que não faz muito sentido a gente ficar vai e volta, a gente coloca essa máquina lá no centro de expedição e toca pau. Então, a galera vai poder colocar um nome... né? Tipo, escrever um nome lá na caixa. Personalizado aí no site ali, você vai ter área personalizada, coloca lá em observações, ó, quero escrever isso na caixa, aí bem bacana. Tem o primeiro passo nesse sentido, né? A gente fez um teste, entre aspas, a gente tá no casamento da Bruna Mann, uma triatleta profissional, né? E aí, pros padrinhos de casamento, ela resolveu dar de presente um vinho associado com característica de cada padrinho, e na tampa de trás da caixa de madeira, ela escreveu uma frase que identificava, tipo, uma carta para cada padrinho. E a gente escreveu atrás. Ficou muito louco, cara. E aí hoje eu recebi uma mensagem dela, falou, os padrinhos estão adorando as caixas. Eu falei, nossa, que top, né, cara? E vai levar a Dyname aí pra casa. Tudo por demanda, assim, você pede no site e tal, e aí manda, vai lá, faz o pedido, coloca lá campos de observação, coloca lá a frase, se for um negócio muito grande, a gente vai entrar em contato para poder ajustar, mas põe lá. Legal. Pô, você falou da Bruna Mann, né? Eu vi o podcast que você gravou com ela. Você falou do branding também, que acho que foi o segundo episódio da Iana. E o podcast entrou no meio da estratégia ali pra divulgar. Como é que surgiu a ideia? Cara, legal também isso daí. Porque
Cara, eu sou muito grato à Dynamo, assim, por várias coisas. Primeiro, por eu sair de uma zona meio de conforto e criar algo novo, desafiador, né? Eu gosto dessas paradas, assim. Tipo, é comigo mesmo, né? Minha cara, esse negócio. Um negócio novo. Fazer a inscrição do 70.3 sem saber o que é, né? Então, esse negócio de... Essa aí, depois tipo, disso... Tá na veia. Tá na veia. E o que era mesmo, cara? Perdi, desculpa. Não, do podcast, da ideia de da ideia do criar podcast. o podcast, E aí, do agradecimento da Dynamo. A Dynamo me colocou em contato com pessoas, cara, que jamais pensei que eu ia ter. Vanderlei, um cara. Bruna Mann, Iana Reis, Belarmino, Rodrigo Lobo. Cara, esses caras eu nunca chegaria... Sim. Ou dificilmente eu chegaria a ter contato com esses caras, eu sendo um triatleta, assim, que eu sou, né? Mas através da Dynamo, eu consegui... Isso foi acessível, a vocês, né? Tipo, isso foi acessível. E aí falei, cara, por que não trazer a experiência dessa galera, contar essa experiência dessa galera pra galera? Sim. Né? Retribuir essa forma que eu cheguei, trazendo informação, falar, cara, como que começou a sua vida no esporte? O que é o triatlon e tal, né? E colocar o vinho nisso. Porque quando a gente pensou, outro desafio, né? Cara, como que eu vou levar uma bebida alcoólica para um meio esportivo? Pô, essa era uma pergunta que eu tinha pra fazer. Os caras falaram, mano, você é muito louco, velho. Eu contava para uns amigos meus, né, muito próximos, quando eu comecei a ter a ideia da Dynamo, os caras falavam, velho, você é muito louco, mano. Como que você vai fazer isso? Eu falei, cara, mas o vinho é uma bebida diferente. Ela é alcoólica. Mas, cara, ela entra num momento da vida das pessoas diferente de qualquer bebida. Ela não é uma cerveja que você vai ficar tomando a tarde inteira na rua, lá na calçada, lá. Não é. Ela entra num momento muito especial. Ela entra numa comemoração. Ela entra numa conquista, né? E aí eu precisava mostrar isso pra galera dos eventos. O que a gente fez, cara? Fui num restaurante que a gente vai. Chamei pro chefe lá. Eu falei, cara, eu preciso que você faça um prato top. Monte um prato top. Monte uma mesa postada que eu vou tirar uma foto. E aí a gente montou um prato, os talheres, guardanapo, bonitinho e tal. Tiramos essa foto com a taça de vinho. Plaque. Tiramos a taça de vinho, colocamos um copo de cerveja. Plaque. Tiramos um copo de cerveja, coloquei uísque. Plaque. Cara, a narrativa é totalmente outra. E aí eu falo assim, o que mudou da foto? Só um elemento, que é a bebida, cara. E aí a gente levou isso para as organizações para mostrar que tá ok para vocês? Todas, cara, sem exceção. A gente tá em 38 eventos esportivos. Nenhum existiu um bloqueio. Falei, beleza. Cara, mas e a galera? Será que toma, velho? Né? Aí, através da agência de marketing, a gente soltou uma pesquisa aí. 92% das pessoas que responderam que a bebida alcoólica que elas mais tomam é vinho. Falei, cara, eu tô no lugar certo. Falei, puta, a gente quer patrocinar uns atletas amadores, né? O que será que essa galera toma? Todos que a gente entrou em contato, exceto um que não bebia nada alcoólico, falou, cara, eu tomo neste momento. Eu falei, cara, você topa estar com a Dynamo? Nesse seu momento que você... Eu não tomo sempre, mas numa ocasião assim, eu tomo. Eu falei assim, nesse assim, você topa que esse vinho seja da Dynamo? Faz sentido isso pra você? Faz. Falei, tamo junto. Legal. Hoje nós estamos com 5 atletas amadores ajudando aí, né? Nessa caminhada dura, né? Do amador, né, cara? Que puta, quem são? É caro, né? Triatleta. Miss César, Carolina Bilato, Rafael Falsarella, Adriano Bassos e André Pisinato. Carolina mandou umas perguntas pra você aqui. A Carol? Puta, o Adriano Carol, Bastos que será? Carol, você gravou com o Carol. Adriano também, né? O Adrianão. Adriano. Carolina, essa Você galera gravou com eles toda. todos, A gente gravou, exceto com o André Pisinato, que é recente aí na nosso time Dynamo, Boa. mas também é um monstrinho aí. Bom, acho que agora podemos ir pro momento Z2, Aí. né? De Floripa Da história agora. de Floripa, Porque já que falou do de São Paulo e tal. Vamos aí pro momento Z2, que é aquele momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Como foi aí o meio Iron de Floripa? Cara, esse eu juro pra você que eu não sei como eu terminei a prova, assim, porque
aquela cagada que a gente não deve fazer nunca, né, cara? Eu fui pra Floripa na quinta-feira. Então, eu cheguei na quinta-feira, a prova era domingo. Na quarta-feira, eu resolvi levar a minha bike pra colocar um medidor de potência nela, pra eu fazer uma prova com medidor de potência. Aí eu tinha comprado um medidor de potência na internet, chegou, tal, tudo lá. E aí o dia que a gente foi instalar, o medidor de potência não tinha conexão com Bluetooth. Então eu tinha que baixar um software no micro pra ele reconhecer meu ciclo computador, pra ler meu relógio. E já instalado, eu falei, cara, arranca, velho. Eu não vou mudar agora. E nesse meio tempo de arranca, ele ligou pra uma outra pessoa pra entender o que tava acontecendo. E naquela correria, tal, peguei minha bike, ele trocou, peguei minha bike, coloquei no carro e vai Floripa, vambora. Minha ideia era chegar lá, fazer um treino de bike, um treino de natação, dar uma descansada no sábado e pau no domingo. Cara, cheguei lá chovendo, minha bike ficou lá. Não andei de bike. Sexta-feira chovendo, nadei só. Sábado eu falei, cara, não vou fazer nada, e ficou. Fiz bike check-in, coloquei minha bike lá, larguei e pau, velho. Vamos pro pau. Pra prova. Fiz a natação, tal. Fiz transição, a hora que eu fui montar na bike, cara, o pé direito encaixou, o pé esquerdo, cara, não encaixava. Nossa. Minha sapatilha, não encaixava. Saí da transição com o pé apoiado e rodando na direita pra olhar o que é que tá acontecendo, né, cara? Lá na frente, apoiado. Logo que você sai de lá, já vem uma primeira subida lá do viaduto, né? É. Cara, ali já o pé escorregou, aí coloca a marcha mais leve, aí gira, escorrega. Ficava saindo. Caos. Desespero. Tava chovendo, Tá molhado, né? Nossa. Meu. Tô de novo, não. Outro problema. Aí a hora que eu olhei assim com um pouquinho mais de detalhe, eu vi que um pedal era prata e o outro era preto. Sacanagem. Eu pedalei 90 quilômetros só de um lado clipado e o outro pé só apoiado. Caramba, cara. Cara, quando eu fui correr, velho, eu tava com uma dor na virilha. Nossa. Pra poder segurar o pé ali. Eu passei pela minha esposa e falei assim, ó, não vai dar, minha virilha. Cara, eu não conseguia correr. Eu fiz 21 quilômetros a pace de 5,38, acho que foi. Nossa. Uma dor, cara. Eu não conseguia erguer a perna, sabe? Então foi meio perna arrastando, né? Chegou no final da prova assim, eu falei, meu, o que aconteceu, cara? Ele trocou de um lado só. Então, o meu pedal 1 era Shimano, que encaixava com a minha sapatilha, e o do medidor de potência era Look. Cara, não vai encaixar nunca. O taco Shimano com Look, né? 90 km pedalando com uma perna só. Cara, não é possível, E não testou antes, nada, cara. né? Foi aquela Não viu correria, nada, né? choveu, não consegui pedalar. Deixou a bike. Foi assim. Aí agora eu vou fazer Rio. Eu espero. Não, agora Vai vai, tudo organizadinho. Não, você não vai é. nem acreditar. Você subir na, uma bike, porra, o pneu tá aqui, a roda Tem tá que ter legal. alguma coisa. Vai soltar a sola do tênis. Não, a hora que não vai Vai correr. nada, vai dar tudo certo. Essa é a cara. prova, cara. Bom, dado Então esse foi esse momento, momento aí. temos aqui o kit da Z2. Z2 mandou você. pra você aí, Obrigado, os aí. gelzinhos aí pro seu ciclo aí pra... Aí. Agora pro Rio, que tá pode chegando, usar. né? A gente provavelmente vai soltar esse Ó, episódio bonezinho do Bonezinho do Extrema. depois do Rio, né? Provavelmente, né? Umas 3 Esse semanas daqui aí. deve estar próximo aí do. Aí, do uma cara do maiola Rio. da galera É. do Z2. E o ciclo tá indo bem aí pro Rio aí. Cara, tá daquele jeito. Daquele né, cara? jeito. Aos trancos e barrancos. Eu perdi umas semanas aí. Ó, gelzinho, Gel, Z2. Ó, Obrigado, galera aí. Lembrar o pessoal que a gente tem o nosso cupomzinho de desconto da Z2. Estema Z2, você tem 10% de desconto em todo o site da Z2 lá. QR Code para você acessar está aqui ao Tem lado. uns powder aí, tem uns carbo aí pra pôr na caramanhola. Depois eu te dou aí da Z2 Show. também. Ciclo, como é que Então, tá aí? cara, puta, tá punk, né, cara? Perdi essas semanas aí, eu tava em Balneário Camboriú, tinha um compromisso lá. Trabalho, passeio, né? Um compromisso já assumido com família. Não consegui treinar, né? Fui pro Iron também, consegui nadar e correr. Levei minha bike foi pra passear, não consegui pedalar. A correria lá. Correria, mas assim, vai, né? Daquele jeito tem que ir, né, cara? Sim. Tem que ir. Mas é a dificuldade, né, cara? É de conciliar trabalho, treino. A gente tem que achar uma forma de a gente poder fazer aquilo que a gente curte, trabalhar naquilo que a gente precisa e, cara,
tem que resolver, né, cara? A gente vai Tem fazendo jeito, como velho. dá. É um circuito lá novo lá, né? Então, o trajeto cara, novo. minha expectativa é grande pra isso aí, cara. Parece que pra galera que eu mostrei, que conhece lá a região, falou, cara, você vai pedalar nos lugares assim, muito legais, né? Aham. Mas eu falei, cara, mas na real, cara, a gente nem vê, né, cara? Eu não... Você tá ali, né? Não, muito louco. Essa do Iron, que a gente tava lá agora, na volta no caminho, eu falei assim, puta, cara, acho que eu passei aqui de bike. Mas eu nem reconheci pelo lugar que a gente tava. Eu conheci por pontos da pista. Né? Eu falei, cara, eu passei por aqui, velho. Passei por esse buraco Mas a aqui. praia eu nem tinha visto, manja. Assim, você olha pro lado, cara, você não vê, né, cara? Você tá lá, concentrado, né? Puta. E aquela rolê de speed, rolê de road é diferente de mountain bike, né? Que você olha paisagem, pá. Você tá lá no speed, cara, você tá olhando pro chão, tá olhando na frente, né? Mas falam que parece que vai ser bem legal o percurso aí, mais fácil, né? Acho que antes era mais pirambeira, acho que tinha, né? Eu não conheci o outro lá. O pessoal tá falando bem assim e vai ter transmissão nossa lá também. Vai ter, a gente vai estar lá também. Estaremos lá. Tá lá. Olha aí, ó. Isso é É legal. um desafio também, porque são 2 lugares de transição, né? Você tem é. a T1 ali no forte, né? De Copacabana, vocês nadam ali, aí pedalam, né? Copacabana, vai lá pra cima, lá pro lado daquela zona portuária, né? Fica indo e voltando ali. E depois a T2 é na Marina da Glória, né? E, então a gente tá toda da logística aí, onde que vai ficar, né? Porque a cabine nossa vai ficar onde vocês chegam lá. Mas a gente precisa de uma equipe já lá em Copacabana pra sair. Então, bom. Bela logística, hein, cara? Acha que é fácil fazer transmissão? É difícil. É tudo, não, mas cara. a transmissão de vocês no Aira ficou muito fera, cara. Estamos aprendendo. Pô, tá muito top, cara. A ideia é cada um Muito melhorando. legal. 73 de Floripa foi né, teve várias coisas, enfim, conseguimos levar, mas não foi legal. O do Full já a gente conseguiu até antes da fechar tempo, chuva, essas coisas, já melhorou bastante. Agora tava uma tempestade lá, né, cara? Foi, Vocês né, sofreram cara? no Você falou final, que você falou que você precisou ajudar lá, né, Ajudei. no final o pessoal, né, cara? Puta frio, Foi cara. difícil pra todo mundo, né, cara? A chuva tava... exato. Foi difícil pra todo Mas, mundo. cara, eu vi muita gente assim, ó. Eu tava ali na saída uma hora que eu consegui ver a largada. Aí depois a gente já teve que ir lá pra Expo, tal, casa. E depois um tempinho lá fiquei na T2, na saída da T2. Cara, eu vi uma galera saindo assim, mas com muito frio, cara. Muito, Não, Pô, eu vi uns nossa caras de cabine- regata, cara. Eu falei, Cara, não, irmão, loucura. Na nossa cabine Você não passava vai a galera aguentar, não. assim em frente, né? Que a gente tava lá na transição também. E aí a galera passava de plástico, papel alumínio, assim, com a Exato. galera da organização. as mantas térmicas, né, cara? manta térmica, isso aí. Pô, Dureza. tava Então o próximo duro. objetivo é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cara, 9 de Boa. julho. Estaremos lá fazendo A força, gente vai ver lá. torcendo pra que nada aconteça de errado, vai, né? Vamos Pra gente torcer fazer pra você, vamos mostrar você Se- chegando lá. Se bem, cara, segundo o Rafael Falsarelli, ele falou assim, cara, é o seguinte, velho, triatlon sempre foi feito pra dar errado, então nunca espere algo que vai dar certinho, cara, porque não vai, né? Muito Mas- tempo, É né? muito tempo muito pra tempo, acontecer muita coisa. É. Bom, e outra coisa que a gente sempre pergunta pro convidado é indicar um livro, uma série. Se o Thiago te brifou, né? Você brifou o nosso Ele convidado, já sabia cara. que era o momento Z2 antes da gente É, falar. Mas é porque ele Claro já que eu ouviu brifei, pô. o Estema, né? A hora você perguntou, eu falei, eu vou entrar nesse momento aí, velho. Você tem alguma indicação? Cara, tem pra 2 gente? livros que eu acho que muito legal, assim, pra galera, e 2 que fazem muito sentido pra mim. O primeiro que até nessa mudança de vida profissional, quando eu saí deixei de ser funcionário de uma empresa para virar empresário, né? Foi o Personal Branding, do Arthur Bender, que é um livro que fala muito de sua marca, a importância da sua marca pessoal, né? E é legal desse livro, cara, porque ele fala igual Ilan Pacheco, né? Meu sobrenome, cara, ele acaba mudando ao longo da sua carreira profissional. O Ilan que trabalha na empresa X, o Ilan que trabalha na empresa Y, o Ilan que trabalha na... E aí seu sobrenome vai virando o nome da empresa que você tá. O Ilan da Dynami, o Ilan do Estema, O Ilan dos Ilan dos vinhos, Vinhos, Ilan não sei o quê, né? Seu sobrenome é esquecido ao longo da sua carreira profissional. Mas a sua identidade, que é o seu nome, permanece ao longo da sua carreira profissional. Como trabalhar isso? Né? Qual a importância disso? Então, acho que esse livro do Personal Branding, ele marca muito isso, ele fala muito disso. E me ajudou muito, cara, nessa reconstrução profissional, né? E agora no momento também que a gente está de vinho, né? Eu saí da área de engenharia para uma área de vinhos, né? Totalmente diferente. E o outro que eu também acho muito legal quando a gente fala de empresas é o Feitas para Durar, do James Collins, né?
também, como que essas empresas bem-sucedidas fizeram, as empresas visionárias, né? E eu acho que é legal a gente pegar essas dicas de quem já tá lá na frente, né, cara? Porque tem um caminho, ninguém nasce com sucesso, né? Muito pouco, é uma construção, né? O que fazer, o que não fazer, o que deu certo, o que deu errado, né? Errar não tem problema, porque com os erros que a gente aprende, mas a gente tem que aprender o que é que a gente errou, por que errou, né? Eu acho que isso que é legal, são 2 livros aí que eu... Hoje, assim, no momento que eu tô, E são livros antigos, né? Não são livros novos, né? E é muito louco, né, disso. A gente até falava pouquinho disso, antes, né? Como as coisas antigas ainda estão válidas. São princípios, são né? Princípios, que não mudam. Né? É o famoso beabá, cara, que pode ser daqui 5 anos, 10 anos, provavelmente a gente vai estar falando a mesma coisa, porque é a base, né? São os alicerces, são os pilares importantes que a gente tem que ter da nossa vida profissional e da nossa vida pessoal, que nos orientam para o caminho que a gente vai seguir. Que a maioria não faz, né? Esse livro eu tava falando, tô lendo ele agora, esse que você indicou do Jim Collins, e ele tem o outro, né, que eu tava falando do por que os gigantes caem, né, que a gente já discutiu, que ele tem um modelinho lá que... E é legal porque esse livro, ele faz meio que uma estatística ali, né, uma análise, acompanha várias empresas, né, ao longo do tempo, e ele fala isso, né, de que muitas empresas, quando vão crescendo muito, esquecem por que eles cresceram tanto, né? E às vezes, isso que eu fico preocupado com o Thiago aqui, porque o Thiago vai deslumbrando com sucesso e aí esquece de onde que a gente começou, né? Cara, lá a gente começou com o gravador na sua casa, baita investimento de Quanto risco. tempo faz já, cara? 2 anos aí. Vai fazer 2 anos. Puta, que bacana, cara. E que era isso, da gente conseguir compartilhar um pouco das histórias que a gente tinha acesso pela nossa profissão, né? Então eu falei, a gente é fisioterapeuta, mas a gente não fala de fisioterapia, mas o nosso meio dá acesso. Imagina, você fazer 10 sessões com a gente não vai ficar 10 horas falando da sua lesão. A gente vai falar de você, vai conversar. Então, só que isso ficava restrito a gente. E entrei nesse assunto, não sei porquê, mas foi para complementar o outro ali e para o Thiago não deslumbrar com sucesso. E vocês vão ser convidados lá para fazer um podcast comigo lá. Vou perguntar como que surgiu o podcast na vida de 2 fisioterapeutas. Mas deixa eu falar lá. A gente vai contar. Mas é que a gente esqueceu de falar até o estema, né? O nome estema, porque você tinha falado da dinâmica que você colocou lá do grego. Cara, foi exatamente a mesma história. A gente já contou em alguns momentos do podcast, mas para você que não viu ainda, a gente queria um nome curto, forte, que também tivesse a ver com esporte e que fosse internacional, assim, por exemplo, que fosse, sei lá, viesse do grego, do latim. Aí a gente também pegou vários nomes relacionados, palavras relacionadas ao esporte e colocou no Google Tradutor pro grego, né, latim. E aí estema é coroa em grego, que também remete ao sucesso, então, a ser coroado, assim, por exemplo, tem a coroa nas Olimpíadas, você põe a coroa. Se você tem um sucesso na sua carreira, né, que o estema é esporte e carreira, você é coroado, assim, né, você é reconhecido ali. Então, o estema também foi exatamente a mesma coisa. Grego, cara. legal. E a gente não queria nada cash e tal, porque o estema, ele surgiu como um podcast, mas hoje ele é um hub de conteúdo, né? A gente faz transmissão, documentário, tudo. Então, o estema, dá pra ser estema doc, né? Estema doc, estema podcast, sistema esporte, sistema, sei lá, business, sistema... Cara, é legal isso que você falou, porque eu falo muito ao longo também dessa minha carreira profissional, a gente passa por participa de algumas reuniões de empresas, né, para trocar ideia, trocar figurinha, dar dicas, e já participei de algumas palestras com funcionários de outras empresas, né, e eu falo, cara, uma empresa de sucesso, ela precisa ter visão de futuro, ela precisa escalar. Qual que é a extensão? Ela tem extensão? Tem para onde vocês irem? Quais são os braços? Porque senão você fica naquilo lá e aí? E isso aqui, lá na frente, como que isso aqui vai ser? Né? Então, quando você olha isso e ela tem essa extensão, a probabilidade de você ter uma empresa de sucesso é enorme. O cuidado que você precisa ter é você não se perder no meio do caminho, né? Então, acho que o desenho ele tem que existir. Mas, frequentemente, você precisa olhar para esse desenho para ver se continua fazendo sentido do caminho que vocês estão. Porque é normal você mudar. Igual a Dynami. A Dynami tem um plano de... A gente montou um plano de negócios que a gente tem que olhar para ele o tempo inteiro. Isso está fazendo sentido? Esse caminho que a gente projetou é esse caminho mesmo? Será que a gente não precisa pegar uma direita ou uma esquerda para chegar lá? Sim. Né? Porque quando você coloca ela em operação, é que você vê se aquilo que você traçou está fazendo sentido.
Né? Muito bom. Ó, você deu a indicação dos livros aqui. Esse é um presentinho que a 4 deixou pra você. Então você indica, a gente também indica a 4 como... 4 investimentos XP, hein? Eles até vieram aqui dar um cartãozinho lá pro... Lembrar que a 4 aqui é um dos escritórios mais eficientes do Grupo XP aí. Vários prêmios, mais de 4 escritórios aqui, mais de 40 assessores. Quanto que já tá sob custódia deles lá, Fabiano? Era 1,2 bi, né? Mas eu acho quando a gente fechou o contrato, quando a gente fechou o contrato. Agora mas já deve ser muito mais. Então, a gente vai deixar um QR Code aqui, quem quiser saber mais, lá tomar um café com a Ju, que a gente tava contando, a Ju, que é só ela que investiu, não investiu. Ela foi a primeira patrocinadora nossa, assim, do podcast mesmo, recorrente, mas ela entrou como patrocinando os documentários lá de Kona. Foi até com o Gabriel, o Fred, o pessoal que foi lá em Kona, foi até em parceria com eles, né? E a 4 foi a primeira investidora ali para poder viabilizar, né? Porque é caro, né? A gente fala que o Fred é muito caro. Foi bom, mas foi caro, né? Bom, aproveitar esse momento do Merchan também, falar pra galera do cupom da Centauro que a gente tem, né? Então, o cupom STEMA, você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Não tem vinho lá ainda na Centauro, pelo que eu sei, mas nos outros produtos tem. Então, você pode usar o cupom do STEMA. Sabe o que eu pensei no episódio 100? A gente tá pensando assim, quem que a gente vai chamar para o episódio 100? Pensando num nome forte e tudo. A gente pode depois falar com o Ilan pra, imagina ser servido... Fazer um negócio de monta comigo. Vamos fazer. A gente faz um negócio legal lá. É um prazer. Mas legal, cara. Gostei muito, cara, de conhecer pode aí contar mais... comigo aí. Tem umas perguntinhas da galera aqui. É verdade. Isso é importante. Pensei que você ia esquecer, fugir. Nunca. Aqui, ó. A Carolina Bilato, cara, se ela fizer uma pergunta de aquela... Ai, Carol, você tá ferrada. Não, vou falar algumas aqui, ó. Carolzinha, cara, puta, essa guerreira, hein, cara, puta. Cristiane Terezan, conhece? Aí, ela mandou pra mim no Instagram assim, ó, vocês abriram a caixinha, né? Ela mandou no meu assim, já mandei uma pergunta lá pra eles. Boa, ela mandou aqui, ó. Como ele consegue treinar firme e não ficar só bebendo esses vinhos maravilhosos? Ah lá. Aí, ó. Cara, você vê que isso é engraçado, né? Quando a gente... Se eu não... Muito louco. Se eu não tiver uma prova pra fazer, a probabilidade de eu tomar vinho todo dia é enorme. A gente gosta, cara. Muito. Eu e minha esposa, cara, até na época que a gente tava em Curitiba, a gente acabou criando esse hábito porque lá é frio pra cacete, né, cara? Então, puta, aquilo que a gente saía pra jantar, comer uma pizza, nada mal, vinho. Vinhozinho, não, né? A gente ia tomar vinho pra caramba lá. E aí você acaba pegando o hábito de tomar vinho, né? Só que, claro, cara, o vinho em qualquer coisa em excesso não é bom, né? Então, hoje eu tenho... E aí eu fui procurar uma nutricionista quando eu comecei a fazer as provas, né? E ela começa, você bebe, você fuma, você come o quê? Você, né, vai. Eu falo, cara, bebo. O que você bebe? Vinho? Quantas vezes por dia? Né? Quantas vezes por semana? Eu falo, depende. Né? Mas isso eu não vou abrir mão. Eu falei assim, eu vou fazer um esporte, eu não sou profissional, sou um atleta amador, que o esporte para mim é saúde, mas eu preciso preservar as minhas relações de amizade e família. Então, cara, pelo menos uma vez na semana... Durante a semana a gente toma uma garrafa de vinho. Sim. E finais de semana, se a gente sair sexta, sábado, domingo, é sexta, sábado, domingo. Você tem algum que você gosta mais lá? Alguma uva que você... Cara, é muito louco isso daí. Porque assim, durante essas viagens também que eu fiz, a gente acaba aprendendo um pouquinho as harmonizações. Então, um negócio que é legal pra caramba que a gente curte fazer, eu e minha esposa, chegar aos finais de semana que a gente vai sair pra jantar, pra almoçar, e a gente sabe no restaurante que a gente vai... A gente procura entrar nesse site e dar uma olhada no menu, no cardápio que eles têm. E aí a gente sai de casa já mais ou menos brifado, assim, com ideias do que a gente vai comer. E aí eu tenho uma adega em casa de 750 garrafas. Então, cara, a gente abre ela lá e fica procurando que vinho que a gente vai levar, se a escolha nossa for essa, se a escolha... Então, cara, a gente passa lá 1 hora olhando para aquilo, né? Lendo e tal. Isso que é mais barato, né? Você vai escolher... Você vai levar uma bebida para aquilo que você vai comer. Sim, então e a gente pesquisa, uma preparação. E a gente chega com 2 bolsinhas, cara, no restaurante, né? Aí paga a rolha lá do lugar e ok, né? Então a gente tem esse hábito. Então depende muito do que a gente vai comer. Eu de vinho branco, mas para não ficar em cima do muro, né? De vinho branco eu gosto muito de uma uva que chama Viognier. Inclusive a gente tem um que é o Travessia. É um blend de 3 uvas, mas é uma uva francesa. Mas é uma uva bem assim para um jantar, para um almoço. Não é aquele vinho branco que você vai tomar de dia a dia. Assim, aquele é um vinho branco, é uma uva um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais estruturada. De tintos,
eu falo que os vinhos italianos são fantásticos para essa questão. A harmonização deles é muito fácil, né? Porque ele tem uma acidez muito alta, mas é para quem curte vinho ácido. Para quem não curte muito vinho ácido, difícil se acostumar com o italiano. Geralmente as uvas são Sangiovese, Nebbiolo, que são uvas mais leves, que o Brix de açúcar é mais alto, então carrega essa acidez. Mas Cabernet Sauvignon é outro que eu curto. Aí se eu for comer uma carne, né? Tipo um Malbec, eu curto. Um Syrah, um pato com taná, pra quem curte um pato. Deu água na boca. Cara, não, eu gosto também, uma boa. Aproveitando até aqui que tem a Carolina Bilato, que mandou também algumas perguntas. Ela perguntou qual vinho que é o campeão de vendas da Dinami hoje a gente tem 2, cara. O Kona vende muito. É o que vai a minha data de nascimento, né? Então ele pega uma galera. E o Dromas, cara. O Dromas é legal porque ele é um blend. Ele tá num preço legal. E é um vinho que pega aí 3 uvas, traz um blend, né? Traz essa pegada do blend que é difícil de a gente pegar em vinhos assim, né? Da América do Sul, numa faixa de preço assim, vinhos... Na faixa editora a gente tá falando de R$100, né? E só mais uma pergunta aqui. Ela perguntou, em 6 meses você imaginou essa repercussão da marca? Não. Porque assim, você contando agora foi tudo muito rápido, né? Você já tá conhecido em todo o meio aí do tri. Então, é muito louco, né? São as conexões, cara. Por isso que eu falo, puta, eu sou muito grato, cara, à Dinami. Porque as coisas foram acontecendo de uma velocidade tão grande. E não falo tanto de vendas, eu falo de contatos, né? A gente tá na fase agora de relacionamento, de contatos. As pessoas conhecerem a Dinami e eu ter a oportunidade de falar sobre a Dinami. Pô, aqui estou... Puta espaço de vocês falando da Dinami, né? Falando de mim, mas estão falando da Dinami. Isso que é legal, para as pessoas conhecerem, para as pessoas ir lá, entrarem, falo, se deem a oportunidade de conhecer algo novo que foi feito com muito cuidado. Esse é um produto da Dinami. É algo novo, que foi feito com muito cuidado para atender um nicho de mercado que é o esporte, né? Então, isso que é legal. A galera tem se dado essa oportunidade, a galera tem experimentado, tem curtido. Isso pra gente que é o mais importante. A pessoa tomar e falar, cara, puta, tomei, curti pra caramba, adorei, né? Isso que é legal. Bom, muito bom. Muito bom. Pô, obrigado por ter vindo eu aí, que agradeço, cara. Show de bola. Papo, você, a Dinami. E, cara, sucesso aí na sua carreira, sucesso pra Dinami também. Pô, o podcast lá que é legal, a gente descobre, né? A gente foi pesquisar sobre você e viu que você já tinha gravado alguns, né? Aí já ouvi uns 5 lá. O cara gravou até com o Cafu, cara. Cara. Tem episódio com o Cafu, do Cafu lá, foi muito louco. Eu também tava falando nos bastidores, né, cara? Ele tinha uma viagem pra fazer na Turquia. E aí teve o terremoto lá, né? Puta... desgraça que tava lá, não fazia sentido ele ir pra lá. E aí o dono da agência de marketing que faz o marketing da Dinami também faz o dele, e fez uma ligação e falou, cara, eu tô aqui na casa do fulano, do Ilan, ele tem uma empresa que chama Dinami, a marca de vinho dos atletas, mas ele também tem um suco de uva que ele vai estar lançando, ainda não tá rotulado, mas o produto tá aqui, não tava mesmo, né? A gente tinha um produto, mas o rótulo ainda não tava pronto, o desenho final não tava pronto. Você se importa? Você quer vir aqui bater um papo com o cara? Tá? Ele falou, cara, eu vou. Tava lá. O cara foi. Cara, o cara foi. Não, aleatório. Cara, foi animado. Não, velho, e no dia seguinte, tipo, eu sair do condomínio? Cara, a hora que eu saí com o carro, né? Todo mundo. Fui colocar o dedo lá pra abrir a porta, segurança. O Cafu foi na sua casa, velho? Você já... Foi e tal. Aí entrava, aí que outro vocês eram segurança. best friends, né? Aí outro segurança falou assim, Cafu foi na sua casa? Eu falei, caraca, velho, todo mundo sabe que o Cafu veio em casa, né? E fica a dica, foi um baita episódio, assim, não teve... Até a galera que não curte futebol não teve nada a ver com futebol, assim, ele falando sobre... História, né? Assim, ele falando até mesmo a dificuldade no começo, né? Quantos nãos ele ouviu lá, que ele não ia dar certo no futebol e, cara, e persistiu. Cara, um negócio que ficou marcante pra mim, que eu acho que foi assim, a coisa que mais me marcou durante esse bate-papo que eu tive com ele, numa das associações, das instituições dele lá, eles pintaram a instituição e vira e mexe parecia lá grafitado e tal, né? E ele falou, puta, quem que é esse moleque que tá arregaçando aqui, né, cara? Puta, eu vou pegar esse moleque. Aí chegou pro cara lá da esquina lá, né? Falou, meu, o que é esse moleque aí? Cadê os pais desse moleque? Chama ele aqui pra mim. Foi lá, o cara achou a mãe, tal, o moleque foi lá, falou com o Cafu.
Você que tá pichando lá, desenhando lá no meu muro? Não, sou eu. Quero te fazer um convite. Eu quero que você seja o professor de todos os alunos da instituição para ensinar todo mundo a desenhar. Mas você não vai mais fazer aqui na minha parede, beleza? Beleza. Cara, deu uma Deu a oportunidade pro moleque. deu uma oportunidade pro moleque, É. velho. Entendeu? Ao invés de discriminar, ofender, sei lá, querer prejudicar. Não, cara, deu uma oportunidade para quem precisava, com um olhar diferente. Sim. Né? Então ele transformou uma vida, cara. Isso que é muito legal. Eu acho Legal. que de tudo que a gente bateu um papo lá, puta tem história de vida, né, cara? Demais. Não, legal Puta demais. superação em tudo, né, cara? É. E ter essa humildade, esse olhar de dar oportunidade para um negócio que tava incomodando ele ao invés de recriminar, né? Fica a dica aí, ouvir o episódio, lá do Cafu. Bom, bem muito legal, bom. muito Se bom. você quiser deixar algum recado agora, microfone aberto aí, deixar as redes sociais, sua, da Dynami, fica à vontade. Ah, cara, aproveitar e deixar a Dynami, @dynami.vinhos, para quem quiser acompanhar aí as nossas redes sociais. Nosso site www.dynami.com.br. Lá você vai encontrar os produtos. Lá no nosso Instagram, podcast, dicas da galera trocando, né? Essa troca de informações. E só agradecer, cara, esse espaço. Valeu. Muito bom. Obrigado Mais mesmo. um espaço, mais uma porta aí que a gente tá aí. Isso aí, vamos junto. Aí. Recados, Fábio Bessa. Recados, o pessoal que tá vendo em vídeo aí no YouTube ou no Spotify, que também tem vídeo, né? Pra Tem quem não vídeo. sabe, a gente sobe os vídeos ali. Então, se você nunca olhou, dá uma olhadinha que tem vídeo da gente passando ali. Vocês vão ver as camisetas que eu e o Thiago estamos, que são camisetas da reserva, do Estema, né? Na verdade, do Estema, feito pela Feita reserva. pela reserva, modelo feminino, masculino, infantil. São tem 30 agasalho, modelos lá. 30 estampas. Brasil inteiro, divide em 6 vezes. Quem não gostou, devolve. É isso. Várias cores. Reserva te ligou aí, depois Reserva da transmissão, liga, cara, do Iron porque, Man. porque tá vendendo muito. Vendendo e muita aí camiseta, estão acabando a acabando. tinta pra Tem imprimir que falar lá. com as empresas dos rótulos. Sorte que eles lá. bordam muito lá o logo deles, né? Porque com tinta deu problema. Isso não deu problema. Deu problema. Isso aí, bom, lembrar todo mundo aqui que tá ouvindo também e assistindo de se inscrever no nosso canal do YouTube, compartilhar, deixar o like, deixa seu comentário também. Segue a gente no Spotify, classifica 5 estrelas e é isso, né? Quem tá ouvindo também, não esquece de se inscrever no nosso Instagram, de seguir o nosso Instagram. Ah, bom. Você esqueceu? Eu achei que você ia esquecer. É porque essa é a deixa do final aqui. Então, ó, @StemEsport, @Tica Amura, @Fábio Bessa, @Ilan Pacheco, @Dynami.vinhos. Até semana que vem. Tchau. Valeu.